Dia a todas e todos. Sou Lincoln Fernandes, o atual secretário de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC para os íntimos. E, em nome do nosso reitor, o professor Ubaldo César Baltazar, e toda a equipe da Sinter, a nossa Secretaria de Relações Internacionais, eu gostaria de dizer que é com muita alegria e diferença que hoje serei o mediador do webinário intitulado A Cotutela nas Instituições Públicas de Ensino Superior. Então, por cotutela, nós entendemos uma parceria entre duas universidades ou organizações de pesquisa, oferecendo supervisão conjunta em um programa e concedendo 2 diplomas de doutoramento. Então, gostaria de começar apresentando os nossos 2 convidados, né? Vamos começar, então, pela professora Cristiane Derani. Professora Derani é pró-reitora de pós-graduação da Universidade Federal de Santa Catarina, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo e doutorado em Direito pela Universidade de São Paulo. Estudos de doutorado com bolsa CAPES, na J.W. Goethe Universität, Frankfurt, pós-doutorado, na École de Haute Études de Sciences Sociales, bolsa FAPESP, em Paris, pós-doutorado na Universidade de Cambridge, no Centro de Meio Ambiente, Energia e Recursos Naturais. Ela é livre docente pela Universidade de São Paulo e atualmente ela é professora de graduação e pós-graduação também na Universidade Federal de Santa Catarina e é coordenadora do grupo de pesquisa em estudos avançados em economia e meio ambiente do direito internacional. Ela é pesquisadora também do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, do CNPq, e membro do Programa das Nações Unidas Harmony with Nature. Ela é membro fundadora e diretora da ELGA, Associação Internacional de Direito e Governança Ecológica, e ela é coordenadora da Rede do Novo Constitucionalismo Latino-Americano do Estado de Santa Catarina. Ela é membro do módulo Jean Monnet e fellow do Centro de Pesquisas na Universidade de Cambridge. Ela é membro da Rede Global Cambridge Food Security e suas principais áreas de pesquisa são em direito ambiental, internacional, globalização e desenvolvimento sustentável, biodiversidade, alterações climáticas e governança, além de segurança alimentar e direito econômico, né? O nosso outro convidado é o nosso colega Fábio Baltazar de Queiroz. Ele possui a graduação em administração pelo Centro Universitário da Fundação Educacional Inaciana, no Padre Saboia de Medeiros, especialização em gestão em saúde pelo Claretiano Centro Universitário, curso técnico profissionalizante em técnico em química pelo Senai, e atualmente ele é administrador da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele possui experiência na área de administração e é o atual coordenador de internacionalização da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Então, eu passo a palavra agora à professora Cristiane Derani. Muito obrigado, professora Derani. Bom dia, professor Lincoln. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade construída pela Sinter e parabenizá-lo pela iniciativa, porque Fábio sabe bem que quase que todos os dias nós recebemos telefonemas perguntando o que é a cotutela, como fazer a cotutela, para que a cotutela, etc. E depois, ainda por cima, durante o processo, as dúvidas vão emergindo. Eu tenho certeza que depois desse dia isso não mais será assim, porque a primeira coisa que nós vamos desmistificar aqui é a dificuldade de se fazer uma cotutela. Eu imagino que numa primeira chamada assim, parece algo muito complicado, né? 2 burocracias, 2 instituições, 2 línguas, 2 interesses, 2 orientadores, 2 possibilidades de defesa, etc., né? Nós queremos dizer que, desde que assumimos a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, a questão da cotutela sempre foi uma das nossas primeiras e mais importantes preocupações. E, desde o início, trabalhando com o professor Lincoln, procuramos fazer desse processo o mais amigável possível,
o Fábio depois vai mostrar, nossa última e grande, eu acho, etapa, né, que é de torná-lo informaticamente amigável. Então, assim, para toda essa geração do computador, etc., vai perceber o quanto se conseguiu facilitar com esse último procedimento que nós construímos aqui na ProPG. Mas, da minha parte, o que eu quero destacar é a importância institucional, pessoal, política da cotutela. A cotutela ela é uma demonstração de força da nossa instituição, porque ela mostra quanto a nossa universidade é requisitada e benquista e buscada, né, no exterior. Eu sei que, bom, o professor Lincoln leu o meu currículo, né, extenso. Isso mostra a idade mais do que qualquer coisa, professor. E eu quero dizer que todos esses percursos que eu fiz em educação, desde a década de 90 para agora, eu via um fascínio pelo Brasil, né? E depois, na Federal de Santa Catarina, eu vi um fascínio por Florianópolis, e depois, na Federal de Santa Catarina, eu vi um fascínio pela pérola, né, que é a Federal de Santa Catarina. Quem é formado na USP, como eu, depois de um tempo aqui em Florianópolis, volta para a sua casa, né, percebe uma coisa, como nós podemos ser tão bons e, ao mesmo tempo, tão pequenos. Então, proporcionalmente, eu posso dizer que a UFSC ela tem, né, um potencial maior do que a USP, porque nós fazemos muito com muito menos. E isso vale para a nossa cotutela. Os nossos estudantes têm construído cada vez mais processos de cotutela de maneira cada vez mais ativa e descomplicada. Muito, obviamente, em função da política que a Sinter vem desenvolvendo desde... eu tenho que fazer aqui uma homenagem, né, professor Lincoln, desde a gestão do professor Luiz Carlos Cancellier de Olivo, que lhe escolheu como secretário, e foi na gestão dele, ainda como professora e coordenadora de pesquisa do CCJ, que eu fui lhe procurar, porque o professor Cancellier disse, procure o Lincoln, porque nós vamos ser uma universidade completamente internacionalizada ao final da minha gestão. Infelizmente, ele não está aqui para ver, mas ele lançou as bases para que isso realmente acontecesse. A Sinter é uma outra Sinter. Aqueles que, como eu, visitavam a Sinter antes do Lincoln e agora, sabem do que eu estou falando. Ela é realmente uma secretaria de internacionalização. Ela realmente acolhe, promove, né, a internacionalização. Ela é uma secretaria bilíngue, pelo menos, né? Quando não muito plurilíngue. E assim tem que ser uma secretaria de internacionalização. A Sinter, ela congrega, né, os acordos institucionais entre universidades, e o que é muito importante, porque mostra uma amizade interinstitucional. Então, nossos estudantes, quando vão buscar uma cotutela, muitas vezes entram no site da Sinter para olhar como está se desenvolvendo as relações entre as instituições que eles estão buscando. E isso é um indicador muito bom. Então, a realização de convênios é algo muito bom. Então, eu até peço, né, aos docentes, mesmo aos discentes, que já tenham alguma relação mais dinâmica com outras instituições, que faça essa relação se formalizar, ou seja, faça do namoro virar um casamento. Promovam, né, a construção de convênios, que hoje, inclusive, está bem facilitada, bem automatizada, com o auxílio de um grupo de técnicos administrativos extremamente solícitos, quero dizer aqui, que procura, professor, posso ajudar a entrar em contato com o professor, fluentes em inglês. Então, isso mostra, né, o nosso potencial. Então, é o que eu digo
com relação à questão da cotutela e o seu papel institucional. Fortalece a nossa instituição perante nós e perante o exterior. Então, isso é muito importante. Do ponto de vista pessoal, né, o processo de cotutela é fundamental. Bom, pelo meu currículo, vocês viram que eu fiz toda a minha formação continuada com um diálogo no exterior. E nada melhor do que você conhecer o outro para conhecer a si mesmo. Então, nada melhor do que ver o exterior para conhecermos o Brasil e valorizarmos o Brasil, valorizarmos nosso potencial criativo, valorizarmos nossos recursos humanos, valorizarmos as nossas estruturas e, ao mesmo tempo, aprendermos a lidar de maneira diferenciada com aquilo que nós temos. Então, nós só melhoramos quando vamos para fora, inclusive quando sofremos. Por que sofremos? Sofremos saudades, sofremos desgosto com a comida, sofremos desgosto com a falta de dinheiro, maior ainda, né? Sofremos uma série de coisas e aprendemos muito, muito. E nunca mais seremos os mesmos, né? Eu posso dizer que eu era uma antes do meu doutorado sanduíche, na época não tinha ainda cotutela, na Alemanha e depois da Alemanha. Isso marcou a minha personalidade, isso marca a personalidade de todos, né? E sempre para melhor, pode ter certeza, porque nós podemos escolher o que nós queremos, escolher as características de cada cada cultura com as quais nós queremos ficar. Então, isso é muito bom. Inclusive, também desmistifica aquelas padronizações, o alemão é assim, o brasileiro é assim, né? E percebemos que nós somos uma pluralidade de seres humanos em busca de identidades. Então, isso é muito importante. Eu digo que todos os estudantes deveriam sair para um doutorado sanduíche e por uma cotutela. E nisso o Brasil é extremamente solícito, porque apesar de tudo que nós estamos vivendo hoje, né, nós ainda temos essa possibilidade. Quando eu saí, estávamos num momento muito semelhante ao que nós vivemos, ou seja, de grandes restrições. Depois houve uma grande melhoria, né, para que se pudesse sair mais. Agora estamos num processo de restrição e certamente haverá um impulso novamente, porque o Brasil ele é a grande potência geopolítica do mundo. E aí eu passo para o terceiro ponto, a força política do nosso processo de cotutela. Um brasileiro, quando vai estudar no exterior, não importa a área de conhecimento, ele é uma referência, porque o Brasil, com a sua dimensão continental e o seu processo histórico, ele é uma referência, para o bem e para o mal, né? Não se esqueçam que nós temos tudo em extremos, né? Nós temos aí no extremo da velocidade de um processo de diminuição da pobreza, nós temos a construção de uma democracia mais ativa e popular, sem o derramamento de sangue. Isso é algo que foi dito várias vezes. Nunca se vê nos países uma mudança sem grandes revoltas, como aconteceu a mudança de democratização em 2002, 2003, todo um processo de socialização das políticas públicas, de atenção à universidade, ao ensino, ao processo de formação. Não se esqueçam que, quando foi descoberto o pré-sal, né, a lei que foi construída imediatamente foi para designar os royalties do pré-sal para aplicação na educação. Infelizmente, essa lei foi revogada, mas mostra como o Brasil é uma força política, que, uma vez que ele lance dos seus instrumentos institucionais, ele é possível de construir um grande país. E isso ele vai fazer sempre. E nós, né, temos condições de mostrar essa força e aproveitarmos-nos dessa força. E eu digo para os senhores que teve um momento em que eu viajava e fazia palestras em vários lugares, porque as pessoas não queriam saber o que eu sabia sobre o meu conhecimento específico, queriam saber o que eu sabia sobre o Brasil, né? Tamanha era a curiosidade por esse país tão diverso, tão misterioso nas suas direções políticas, econômicas e culturais.
Então, nós temos um potencial muito grande. E isso também nos ajuda a ir para fora, a sermos recebidos e a construirmos novos laços. Com a nossa modificação política e a construção do PRINT, que é o Programa Institucional de Internacionalização da CAPES, onde o professor Lincoln teve uma participação extremamente importante em 2017, né? Lincoln, eu não estava ainda na pró-reitoria, recebi isso já pronto, que bom, né? Meu antecessor, o professor Hugo, também trabalhou, o professor Ademir, como superintendente. Então, quando isso aconteceu em 2017 e 2018, em 2019, a UFSC se juntou a um seleto grupo de universidades do Brasil que recebeu um financiamento para ampliar a sua atividade de internacionalização. Dentro das várias atividades que ali estavam presentes, uma em especial eu quero destacar aqui, que é a do doutorado sanduíche. Quer dizer, se aumentou o número de vagas para que os estudantes de doutorado fossem para fora. E na regulamentação dessas bolsas, não há uma obrigatoriedade para que o estudante que saia para o sanduíche faça a dupla titulação ou a cotutela. Porém, desde o início, nós recomendamos fortemente isso e damos preferência àqueles que já tenham essa cotutela. Qual não foi nossa surpresa, na verdade não é surpresa, mas enfim, nossa satisfação, quando recentemente, numa palestra da CAPES sobre os itens que serão avaliados na averiguação do cumprimento das metas do PRINT, foi nos dito que a relação sanduíche com cotutela é essencial. Tá bom? Então, estamos em consonância com as exigências da CAPES. Mas é por óbvio, porque se você vai investir, né, um dinheiro público, né, do pagador de impostos, nós, para que uma determinada pessoa, vocês, né, saiam, recebam de mão beijada esse dinheiro, melhore a sua vida pessoal, construa o seu trabalho pessoal, vocês têm de trazer algo para o país. E, ao trazer esse algo para o país, isso fica sedimentado com a cotutela e com a dupla titulação. Ou seja, eu fui para fora e trouxe a universidade que me acolheu para dentro do país, que vai desenvolver outros projetos, que vai acolher outros estudantes, que vai, então, consolidar esse processo de internacionalização. Portanto, a força do estudante que sai para a cotutela é muito grande. E por isso que nós nos dedicamos muito para poder facilitar esse processo. E agora eu vou passar, então, a palavra ao Fábio para que ele diga, então, um pouco do processo de facilitação, né, informatização das cotutelas, que agora, então, estão mais automatizadas, centralizadas, eu não diria na própria EG, mas num programa específico que permite que o aluno não fique batendo para lá e para cá e simplesmente entre numa plataforma, preenche os espaços e compre a sua passagem de avião, financiada pela CAPES e pelo pagador de imposto que somos nós, e vá fazer o seu trabalho. Fábio. Bom dia a todos e a todas. Eu queria, primeiramente, antes de qualquer coisa, não quero me alongar muito, mas prestar minha deferência aqui ao professor Lincoln, à Sinter, a toda a equipe de técnicos administrativos que estão possibilitando esse evento. Eu, como técnico administrativo da ProPG, me sinto muito honrado de poder participar, né, de poder pavimentar essa estrada da pós-graduação, para poder fazer a UFSC ser o que ela é e que vem sendo construída a muitas mãos, né, com técnicos administrativos, docentes e discentes, formando o que a UFSC é hoje, que é essa universidade pública, democrática, inclusiva e de excelência internacional, né? Então, mais do que uma grande responsabilidade, é uma honra e um privilégio muito grande poder fazer parte dessa instituição que é a UFSC. Queria também prestar deferência aqui a todos os técnicos administrativos da equipe da ProPG, em especial o Arthur Rocha Silva e a Maria Kellerman,
que me ajudaram e que têm contribuído para que a gente possa estar aqui hoje. Tem a equipe da Sinter também, que forma aí uma parceria muito importante para a gente, que dá todo o suporte, o Bruno, a Paula, a Caroline, a Luciana, enfim, todo mundo que está aí de braços dados para continuar fazendo essa universidade brilhar no Brasil e no cenário acadêmico de produção de ciência e tecnologia no exterior. Então, sem me alongar muito mais, eu queria, então, passar aqui para as recomendações da ProPG, né, para que o aluno que está interessado, enfim, ou coordenadores, docentes, os orientadores, para que eles possam iniciar o processo de cotutela. Bom, eu fiz uma pequena apresentação aqui, eu gostaria, então, de iniciar apresentando a cotutela com esta apresentação. Eu acredito que o pontapé inicial para que a gente comece o processo de cotutela seria o aluno, ou, enfim, o interessado, saber exatamente qual é o órgão responsável pela tramitação da cotutela, tanto na UFSC quanto na instituição estrangeira, né? E quem é a autoridade responsável pela assinatura desses acordos. Então, a gente sabe aqui na UFSC que as cotutelas, elas tramitam pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação, através da Coordenadoria de Internacionalização, e então é essencial que o aluno saiba, na instituição estrangeira, qual o órgão responsável, quem vai assinar a cotutela. Normalmente, quem vai oferecer essa informação é o próprio docente ou pesquisador no exterior que está fazendo essa ponte entre a UFSC e a instituição estrangeira. Então, uma vez que ele conhece qual é o órgão, ele tem acesso à regulamentação vigente, né? Então, ele precisa se atualizar, enfim, saber, conhecer qual é a regulamentação que rege a formação dele enquanto cotutela, não é? Aqui na UFSC, a gente sabe que a Resolução 95/2017 é a que rege o funcionamento dos programas estricto sensu na UFSC, né? Fora isso, a gente tem a Resolução Normativa número 7 de 2020, ela foi aprovada agora em outubro, então é uma resolução bastante recente, ela revoga a Resolução 4 de 2017 e ela inova em alguns pontos que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. E, fora isso, a gente tem um regimento interno dos programas. Então, quer dizer, são essas 3 resoluções que amarram a formação dos mestrandos e doutorandos, né? São elas que vão fornecer todas as informações e vão dar todos os requisitos acadêmicos, prazos, condições e obrigações exigidos para a concessão de títulos. Então, o pontapé inicial é saber quem são as pessoas responsáveis para que o aluno possa ter acesso à regulamentação da universidade estrangeira, a regulamentação da UFSC, mas ele precisa saber isso na universidade estrangeira também para poder atender todos os requisitos. Então, esse é um ponto principal. Para que ele obtenha o título, e é uma dupla titulação, ele vai ter um título ao final da cotutela, cumprido todas as exigências, ele tem um título tanto da UFSC quanto da instituição estrangeira. Bom, conhecendo toda a regulamentação, os requisitos, ele passa, então, para essa pergunta, né? Será que o acordo de cotutela é viável? E para que ele responda a essa pergunta, ele tem que, então, saber se o prazo de desenvolvimento das atividades de cotutela, provavelmente, na maioria das vezes, quando eles nos procuram, eles já têm a possibilidade, eles já estão engatilhando um período no exterior para o desenvolvimento de atividades. Normalmente pode ser um doutorado sanduíche que pode ser aproveitado para, então, se construir um acordo de cotutela. Bom, a Resolução 7 de 2020, ela inova em alguns pontos, conforme a gente falou, e um deles é justamente o prazo mínimo para o desenvolvimento das atividades de cotutela. A resolução anterior previa o prazo de 12 meses, né, de atividades de cotutela para o doutorado e 6 meses para o mestrado. Essa nova resolução, ela equaliza e deixa 6 meses para todos. Então,
o aluno ele precisa conhecer a regulamentação da instituição estrangeira para saber se ele, passando 6 meses, ele pode fazer o acordo de cotutela. Bom, fora isso, a gente tem as atividades que vão ser desenvolvidas durante o estágio dele na instituição estrangeira. A gente tem esse conceito, né, da instituição de origem e a instituição receptora, né? Então, para alunos UFSC, obviamente, a instituição de origem vai ser sempre a UFSC e a instituição receptora é a instituição estrangeira onde ele vai estar desenvolvendo as atividades de cotutela. Ele vai planejar as atividades dele na instituição receptora e ele precisa, então, saber se aquelas atividades planejadas cumprem esses requisitos, não é? Seja em número de créditos, disciplinas obrigatórias, atividades acadêmicas obrigatórias, enfim. Ele tem que fazer o planejamento dele, então, prevendo os requisitos obrigatórios exigidos na instituição receptora. E aqui na UFSC, a gente sabe que a Resolução 95, no seu artigo 38, parágrafo 5º, ele estabelece que o colegiado dos programas é responsável pelo processo de validação de créditos obtidos em programas estrangeiros. Então, é interessante que o aluno daqui da UFSC, que ele conheça o processo de validação na universidade, onde ele vai estar desenvolvendo as atividades de cotutela, para saber se ele pode, então, fazer o aproveitamento do que ele já desenvolveu no programa dele na UFSC, na instituição estrangeira, para compor o histórico dele e para que ele possa atender todos os requisitos necessários para a obtenção do título, né? Então, uma vez respondidas essas perguntas e o acordo sendo viável, ele vai passar para o processo de construção, de fato, da minuta do acordo de cotutela. Bom, onde ele encontra as informações referentes à construção do acordo de cotutela? É através do site da ProPG. ProPG.br, vocês têm acesso ali a todas as coordenadorias. O último link aqui é o da Coordenadoria de Internacionalização. Dentro da Coordenadoria de Internacionalização, você tem o link para a cotutela. Está aparecendo a tela da... Não, Fábio, não está aparecendo. Vou mudar aqui a minha tela. Oi? Agora sim. Maravilha. Então, aqui dentro da página da ProPG, a gente tem os links para as coordenadorias e temos aqui o último link, é a Coordenadoria de Internacionalização. Ele tem 2 links principais, um leva para o Programa Institucional de Internacionalização, o Printcaps UFSC, e o outro para a cotutela. Então, acessando essa página, os alunos vão ter acesso ao portal da cotutela. A gente concentra todas as informações de cotutela dentro dessa página, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui, só para a gente ver quais são as informações que a gente tem aqui. A gente tem as 2 resoluções, e, obviamente, aqui a gente não vai ter o regimento interno dos programas, porque são muitos, e a gente recomenda que ele busque isso junto ao programa de pós-graduação ao qual ele é vinculado. A gente tem um documento que é o processo de cotutela. Recomenda-se fortemente que os alunos, docentes, enfim, coordenadores e até os secretários de programa acessem esse documento, porque ele traz todo o passo a passo, desde do início, recomendações gerais, até ao desenvolvimento da minuta do acordo, passando pelo registro desse acordo e análise, e até o registro dele no CAPG, e instruções também para a entrega do trabalho final, né, na BU, da tese ou da dissertação na BU. Então, ele é um documento bastante completo e traz informações muito relevantes para quem está interessado em iniciar o processo. A gente incluiu aqui também uma listagem de instituições estrangeiras com as quais a UFSC já celebrou acordos de cotutela. A gente tem aí uma listagem, desde 2013 até ontem, a listagem está atualizada. Então, a gente tem todas as instituições com as quais a gente teve contato e com as quais o acordo de cotutela foi devidamente assinado.
Fora isso, a gente tem um fluxograma de cotutela, a gente vai dar uma olhadinha nele daqui a pouco. E tem esse botão aqui, então, que dá acesso à minuta do acordo de cotutela. Bom, essa minuta que a gente tem disponível aqui, depois os alunos e, enfim, os docentes podem ter acesso, ela é uma minuta escrita em inglês e português. Não existe a exigência de que os alunos utilizem essa minuta, enfim, se a instituição estrangeira tiver uma minuta e exigir que seja a minuta deles que seja utilizada, a gente não tem problema nenhum, desde que todos os nossos requisitos sejam cumpridos no texto do acordo de cotutela, né? E a gente tem, então, por fim, o formulário para solicitação de análise da minuta do acordo de cotutela. Eu vou entrar aqui para a gente, então, passar rapidamente também o que é necessário para que ele submeta a minuta para análise aqui da PROPEG, né? Então, a gente tem informações pessoais do requerente, né? Uma informação essencial é o e-mail, porque a gente vai tratar toda a comunicação sobre a cotutela, vai ser registrada por e-mail, ela fica concentrada toda em um único processo para que a gente tenha segurança de toda a comunicação que foi tratada, do acordo, das correções, enfim, fica tudo registrado aqui. O nível de titulação, os dados da instituição de origem, como eu disse, instituição de origem para alunos UFSC vai ser sempre os dados da UFSC, do programa de pós-graduação ao qual ele está vinculado, enfim. Tem o e-mail do orientador aqui também, para que eventualmente a gente possa fazer algum contato, caso seja necessário, e analogamente tem os dados da instituição de destino, que é a instituição na qual o aluno vai desenvolver as atividades de cotutela, não é? Tem aqui a data de início e de fim das atividades de cotutela, como a gente já ressaltou, que não pode ser inferior a 6 meses, né? E a previsão de término de curso. Bom, eu queria chegar nesse ponto aqui, que esse é um ponto importante, que é o checklist. A gente incluiu aqui um checklist, que ele tem os principais pontos que devem ser respeitados para a construção do acordo de cotutela aqui na UFSC, né? Então, eu vou passar rapidamente, são 13 perguntinhas aqui, que são os principais pontos, só para todo mundo estar ciente de como deve ser construído o acordo de cotutela. A gente tem esse primeiro ponto, que prevê, então, que o acordo de cotutela precisa necessariamente ter a versão em língua portuguesa, né, para evitar o monolinguismo, seja em inglês ou em qualquer outra língua, a gente protege a língua portuguesa, e isso é um requisito legal do Código Civil. Então, o acordo, como tem na nossa minuta, 2 colunas, à esquerda em português, à direita em inglês, pode ser em qualquer outra língua, a gente aceita, mas tem que ter a versão em língua portuguesa. Como a gente viu, o conhecimento e o registro de toda a regulamentação que rege o regime de cotutela em ambas as instituições deve ser registrado na minuta do acordo também, tá? E a gente coloca aqui um espaço para que o aluno indique, dentro do texto, em qual artigo esses itens estão sendo registrados. A gente tem que registrar o conjunto de atividades a serem desenvolvidas, então, na minuta da PROPEG existe um anexo que traz um cronograma de atividades, né? Ele vai descrever ali em que período e que atividade vai ser desenvolvida em ambas as instituições. E precisa ser incluso também a necessidade ou não da qualificação prévia, né, em ambas as instituições. O prazo máximo para titulação, o período de atividade de cotutela, ressaltando mais uma vez que não pode ser inferior a 6 meses, ele pode ser superior, né? E isso, obviamente, vai ter que ser respeitado o período mínimo exigido pela regulamentação da instituição estrangeira também. A apresentação de um orientador em cada instituição, então isso é importante, às vezes as pessoas confundem, acham que o orientador é o da instituição de origem e o da instituição receptora é um co-orientador, não. São 2 orientadores, são 2 programas, são 2 títulos e os orientadores vão ter a mesma função e exercê-la de forma equivalente em ambas as instituições.
As obrigações financeiras, então, o aluno deve registrar se ele tem que pagar algum tipo de taxa, mensalidade, enfim, a taxa de bancada na instituição receptora. A gente sabe que na UFSC é uma universidade pública, mas muitas vezes, quando ele vai para o exterior, às vezes é necessário que ele, então, pague essas taxas. E isso deve ficar registrado no acordo de cotutela. Outro ponto importante é a titulação conferida, né? Porque muitas vezes ele vai cursar em um programa que confere uma titulação que não é a mesma titulação que é conferida aqui na UFSC, né? Então, tem programas no exterior que ele vai receber o título de Doctor of Science, por exemplo, né? Só para citar um exemplo. E aqui na UFSC as titulações, elas têm uma denominação muito mais específica. A indicação da defesa única, né? Então, é um trabalho de conclusão, é uma tese ou uma dissertação, e ela deve ser feita, é uma defesa só, né? Então, ele vai indicar na minuta do acordo aonde essa vai ser dada a defesa, né? Em que instituição, na UFSC ou na instituição estrangeira, o idioma e o local da defesa. A nossa regulamentação, a Resolução 7 de 2020, ela traz a previsão de que, havendo algum impedimento acadêmico, o aluno ele pode solicitar que a defesa se dê, que existam duas defesas, mas isso precisa ser justificado. A regra é que seja uma defesa única. A gente tem, e esse é um ponto que também às vezes causa alguma resistência, a composição da banca examinadora. Mas isso é para dar segurança mesmo para a formação do aluno, para o regime de cotutela, para que não haja problemas no futuro, né? Então, a gente não exige que a banca seja nominada, você não precisa colocar os nomes dos membros da banca, mas você precisa sim determinar quantos membros a banca vai contar e qual a origem desses membros, qual a procedência dele. Então, só para citar um exemplo, vamos supor que ele tenha uma banca ali que seja um membro da UFSC, um membro da instituição receptora e um membro externo às duas instituições, vamos supor, né? Então, ele só precisa dizer isso, quantos membros e as procedências desses membros. A gente precisa ter a previsão de que, se ele tiver algum problema e não for possível o cumprimento dos termos do acordo de cotutela, seja para alguma atividade ou uma mudança de período, extensão de prazo, enfim, ele vai precisar tramitar o que a gente chama de termo aditivo, né? Então, na verdade, é um documento com o mesmo formato do acordo original, que é tramitado nas mesmas instâncias, então ele vai seguir o mesmo processo, que a gente já vai ver aqui logo adiante, o mesmo processo do acordo de cotutela original, e ele vai, então, alterar justamente o termo original. Bom, já chegando no fim, a gente tem as instituições... Bom, as instituições participantes do acordo de cotutela, elas não podem fazer distinção ao tratamento dos alunos em cotutela, né, ao que é oferecido para os alunos regularmente matriculados naquela instituição. Então, eles têm que ter acesso às mesmas facilidades, à mesma infraestrutura, os mesmos direitos e os mesmos deveres que todos os alunos regularmente matriculados, independente do acesso dele à instituição, ao programa de pós-graduação, ter sido construído por um acordo de cotutela, não pode haver distinção. A gente precisa ter a previsão de entrega do trabalho de conclusão de curso, então, muitas vezes, a defesa vai acontecer na instituição estrangeira, mas ele tem que observar quais são os prazos e os requisitos para a entrega do trabalho de conclusão de curso nas instituições envolvidas, né? Então, por isso, a gente já insere ali no nosso documento denominado processo de cotutela, qual é o procedimento aqui, definido aqui na Biblioteca Universitária da UFSC. Então, tá. E aí a gente tem a documentação necessária que vai ser anexada aqui nesse formulário para que a gente analise o acordo de cotutela. Então, o primeiro documento que a gente tem é o ofício de encaminhamento do programa de pós-graduação. Esse ofício ele vem assinado tanto pelo coordenador do programa de pós-graduação e pelo orientador do aluno, e ele deve atestar que o requerente
possui todos os requisitos, sejam eles requisitos gerais, né, da 95 ou da resolução número 7, mas especialmente os requisitos do regimento interno do programa para a realização de mobilidade internacional. Então, às vezes, o regimento interno dos programas, eles trazem requisitos muito específicos, inerentes à área de atuação daquele programa, e o aluno, então, ele tem que atender esses requisitos, e esse ofício vai solicitar para a PGA a análise e vai garantir que o aluno possui esses requisitos. A gente solicita o histórico escolar da instituição de origem, né? Então, para alunos estrangeiros, obviamente, ele vai ter que providenciar esse histórico para fazer a cotutela aqui na UFSC, e para alunos da UFSC, que eu acho que todo mundo sabe como é que faz para extrair o histórico ali no CAPG. É necessário que ele anexe aqui também o projeto de pesquisa. Então, esses documentos são todos documentos em PDF. O único documento que vai vir em formato DOC aqui para a gente é a minuta do acordo de cotutela, já completamente preenchido, né? Não adianta enviar para a gente faltando uma informação ou outra, é um contrato e a gente precisa analisar esse contrato de forma integral, não dá para a gente analisar um contrato que, né, tem partes faltando. Então, o contrato, o acordo de cotutela completamente preenchido, ele vai ser anexado aqui. Tem um espaço aqui para que o aluno faça alguma observação, que eventualmente não coube em nenhum desses outros campos desse formulário. Preenchido o formulário, anexada a documentação, ele vai clicar no botão enviar e esse processo chega aqui para a gente. Bom, isso aqui é a parte, a gente divide o processo de cotutela em duas partes, né? Existe a fase que a gente chama de preliminar, que é justamente essa fase, a fase em que ele conhece. Eu vou até ver se eu consigo aqui dividir com vocês a minha tela. Vocês estão vendo o fluxo? Sim. Fábio, 2 minutos mais, tá? Porque a gente vai ter que depois passar para a sessão de perguntas, tá bom? Você poderia finalizar em 2 minutos, por favor? Claro. Então, aqui a gente essa é uma parte importante, a gente tem do lado esquerdo a parte do processo que é a preliminar, que é a mais importante, porque é aqui que ele constrói a cotutela dele, e a parte azul que segue o fluxo é a parte formal, que vai ter o processo, o processo formal mesmo, o processo digital no SPA, que normalmente é constituído pelas secretarias dos programas de pós-graduação e é enviado, então, para assinatura. Seguindo esse processo, a parte preliminar, isso é um ponto importante, né? Essa parte de construção do acordo, ela deve ser feita concomitantemente na UFSC e na instituição estrangeira. Então, o ponto principal é esse. Quando ele recebe a aprovação do acordo de cotutela dele na parte preliminar do processo, ele precisa garantir que essa aprovação seja feita em ambas as instituições. Então, posteriormente, feito a aprovação, ele segue para o processo formal e aí a gente coleta as assinaturas e, tendo o acordo completamente assinado, o aluno está habilitado a iniciar as atividades de cotutela dele. Basicamente, é isso, para não me alongar muito. Bom, muito obrigado, Fábio, muito obrigado, professora Derane, excelentes contribuições, né? Eu acho que uma das grandes dificuldades, eu acho que é realmente a falta da informação, né? Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é mostrar, né, que não é tão complicado fazer uma cotutela como muitas pessoas acreditam. Eu acredito que esse impulso dado pelo Print Caps em relação à oferta de bolsas de doutorado sanduíche, eu acho que elas têm que ser mais aproveitadas com uma cotutela. Eu acho que isso ajudaria bastante, né, nesse processo de internacionalização da pós-graduação. Então, eu agradeço imensamente aí todas as informações, né? As vantagens de se fazer uma cotutela, elas são inúmeras, né? Então, agora vamos continuando agora com algumas perguntas do pessoal que está nos acompanhando no YouTube. Deixa eu ver aqui. A primeira pergunta é
do Vitor Pereira Vaz. Ele pergunta o seguinte: somente uma minuta de cotutela é vigente? Não devemos fazer 2 minutas? Uma oriunda de cada instituição? Bom, na verdade, a gente tem... O que é... É interessante que ele entenda o que é o acordo de cotutela. O acordo de cotutela, ele nada mais é do que um contrato que estabelece todas as obrigações, deveres e direitos para que, ao final do cumprimento dessas obrigações, o aluno, então, possa receber a dupla titulação, não é? Então, por isso que a gente tem um contrato, é um contrato, na verdade, com todos os requisitos estabelecidos, que garante para todas as partes envolvidas, seja para a instituição receptora, seja para a instituição de origem, ou para o próprio aluno. Então, esse é um contrato único, né? Ele é um contrato que é assinado nas partes envolvidas, enfim, nos processos das duas instituições. Então, na verdade, não existe a necessidade de você ter 2 minutas, é uma minuta só, é um contrato, e a gente pode negociar, como eu disse, essa minuta pode ser da instituição estrangeira ou da UFSC. Essa minuta que a gente bota ali na nossa página é mais para auxiliar do que qualquer coisa, né? Para guiar os alunos mesmo. Então, não tem a necessidade da gente ter 2 minutas. Perfeito, obrigado. Professora Derani, gostaria de acrescentar alguma coisa? Podemos, então, ir para a segunda pergunta? Perfeito. É a pergunta da Lisa Belmiro Câmara. Gostaria de saber qual é o procedimento, no caso da aluna já ser bolsista CAPES e buscar a cotutela. A bolsa CAPES é suspensa? É possível fazer a cotutela e continuar recebendo a bolsa CAPES? Acho que está havendo uma confusão. Uma coisa é a bolsa, a outra coisa é a cotutela. A Perfeito. bolsa é o financiamento do estudante no exterior. Portanto, o fato de ser bolsista auxilia a realização da cotutela. O que é importante é que, antes do estudante sair do Brasil, ele realize o seu acordo de cotutela. A nova resolução, ela procurou, porque nós, quando entramos, havia muitos problemas com estudantes que estavam no exterior, estavam fazendo, recebiam bolsa, estavam fazendo seu doutorado de sanduíche, e aí descobriam que podiam ter uma dupla titulação e procuravam fazer acordo de cotutela. A resolução anterior era terminantemente proibitiva nesse sentido, porque ela dizia literalmente que o aluno, antes de sair do país, tinha que ter firmado por todas as partes o acordo de cotutela. Nós entendemos que, às vezes, até por conta dos prazos de saída, a pessoa não consegue a sincronia total. Então, nós, nessa nova resolução, permitimos que o estudante estando no exterior, né, a cotutela poderia ser firmada posteriormente, mas há um pequeno prazo, se o Fábio tiver aí, acho que é 6 meses no máximo. O que significa o seguinte: continuamos ainda pensando que não é depois que o estudante vai para o exterior que ele vai fazer o acordo de cotutela. Ele já tem de sair com uma conversa institucional, com as disposições prontas e tal, mas às vezes vai para lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá, chega a bolsa, o estudante tem de ir e o acordo não está assinado. Então, esse prazo maior é para situações excepcionais como essa, em que o acordo já tenha sido iniciado antes do estudante sair, mas não tenha sido finalizado. Então, ele não vai ser prejudicado por causa disso, ele vai para o exterior e aguarda a assinatura do acordo. Uma coisa que ainda continua impeditivo é, depois de chegar no exterior, opa, posso fazer um acordo de cotutela. Aí não pode mais. Então, eu espero ter sido bem clara que a pergunta, acho que não conseguiu ainda captar as diferenças. Uma coisa é o financiamento CAPES, a outra coisa é a cotutela. O que nós sugerimos? O estudante tem uma instituição que ele gostaria de ir. Antes dele se candidatar à bolsa, ou junto com a candidatura dele à bolsa, inicia o acordo de cotutela. Puxa, mas aí eu tenho um acordo de cotutela e não recebi a bolsa. Bom, aí você decide. Né? Você pode
dizer, olha, infelizmente não será possível cumprir o acordo porque eu não tenho como me financiar, ou então buscar outra forma de financiamento. Mas o que não pode é receber a bolsa, ir para o exterior, e aí então definir que vai fazer um acordo de cotutela. Vamos dizer, e por quê? Porque, na verdade, o acordo de cotutela, como eu disse, ele tem um aspecto institucional. Ele já tem que refletir uma história institucional. Precisa de um convênio para fazer acordo de cotutela? Não, não precisa. Havendo convênio para fazer acordo de cotutela, isso auxilia? Auxilia, e muito, porque o acordo institucional já está feito. Então, tem que entender essa dinâmica. Espero ter respondido. Perfeito. Nessa mesma linha, tem uma pergunta aqui do Wellington Barros, né? Devemos entrar com a solicitação e trâmites em ambas as universidades antes do início das atividades de doutorado sanduíche? Eu acho que a professora já acabou de responder isso, né? Mas é bom enfatizar, professora. É sempre bom. Sim, sim, porque esse é sempre o maior problema que temos, né? Sim, antes mesmo até de se candidatar, por isso que eu acabei de dizer, não é imprescindível haver o convênio, mas já havendo o convênio, facilita o diálogo para que mesmo, olha, eu não sei se vou, tal, mas eu gostaria que... porque vamos supor que você não ganha a bolsa, né? Vamos supor que você pode ir sem a bolsa. Vamos supor que você não ganha a bolsa e não tem como ir sem a bolsa. O que você tem? Uma boa relação, né? Sim. Então, assim, não vai dar para fazer a cotutela, mas quem sabe, de repente, a universidade dispõe de alguma matéria, de alguma disciplina remota, o aluno faz e reconhece, e aí já vai, né, criando uma relação institucional. Eu uso o meu exemplo, né, para dizer todos os passos que eu dei no exterior foram portas abertas que nunca se fecharam. Isso já faz 30 anos. Né? Então, assim, abram portas, seja ela como forem. Né? É importante abrir portas. Perfeito. Eu gostaria só de ressaltar também, professor, que eu faço uma analogia bem simplória aqui do que é o acordo de cotutela e por que ele tem que ser construído antes, né? É como o aluguel de um imóvel, de uma casa, de um apartamento. Você não entra na casa, no apartamento e depois vai assinar o contrato. Não, primeiro você vai negociar, né, o valor do aluguel, quanto tempo você vai ficar naquele imóvel, etc. Então, a cotutela é a mesma coisa. Antes de você iniciar o programa, você negocia todos os termos, conhece os requisitos, assina, então a hora que você assina, é um documento que te garante, que te dá segurança e dá transparência também de como deve ocorrer o processo de formação em ambas as instituições. Perfeito. Eu tenho só mais duas perguntas aqui, a gente já está no limite do nosso tempo, né? Uma pergunta do Luiz, tem uma antes aqui da Sabrina Carvalho, e o curso que não foi contemplado pelo Print CAPES. Quais as opções para fazer o doutorado sanduíche? Pergunta que não quer se calar aqui, professora. Bom, é o balcão, né? Então, aqueles que não têm, que não estão no Print CAPES, a CAPES abre, mantém, vamos dizer, o balcão para doutorado sanduíche, como era antigamente. E, da mesma forma, a questão da cotutela, ela continua a mesma. Né? Você pode ir pelo balcão, mas tem que seguir todos os procedimentos aí bem comparado do que foi aqui colocado pelo Fábio. Perfeito, professora. E aí, para finalizar, uma pergunta aqui do Luiz Lorenzi Cancelier. Há histórico de instituições estrangeiras abrindo mão de taxas de matrícula nos casos de estudantes brasileiros? Ótima pergunta. Sim e não. Né? Nós aqui no Print, nós prestamos bastante atenção nisso, porque é uma contrapartida da instituição. Então, a instituição que não abre mão, ela acaba sendo excluída do Print, porque é uma exigência do Print que a instituição receptora tenha essa contrapartida. E eu quero dizer para os senhores o seguinte, sempre eu digo, tem que ter essa ideia do todo. Né? Nós estamos indo para o exterior levando conhecimento, dinheiro, mão de obra, né? Popularidade
para a instituição. Então, a instituição tem que dar alguma contrapartida, e no caso seria essa renúncia às taxas e matrícula. E o próprio edital do Print Capes exige isso, né, professora? O próprio edital do Print Capes exige que O do Print Capes exige. O nosso edital de doutorado de sanduíche não fala sobre isso, né? Sim. Mas o que a gente tem feito é o seguinte, quando o estudante passa numa determinada instituição onde alguma taxa é cobrada, isso é por ele. Né? Se ele quiser insistir, ele que vai ter que desembolsar esse valor. Essa negociação, então, é feita pelo próprio aluno? Sim, sim. Perfeito. Aí a gente já responde uma pergunta aqui, né? Então, quer dizer que essa negociação, né, dos valores ele é feito realmente com a instituição, né, e o aluno, né? Muitas vezes também é pelo próprio orientador, né? Que às vezes esse processo pode se iniciar também por vontade do próprio orientador, né, professora? Sim, é sempre recomendável que as relações não sejam inauguradas pelo aluno. É muito desequilibrado, né? Sim, então, sim. assim, se o aluno já vai para uma instituição em que o orientador já tem um relacionamento, é muito melhor. E, inclusive, em termos de negociação financeira, isso ganha uma outra força. Né? Só para finalizar, uma pergunta aqui da Lisa Belmiro Câmara. No caso de quem já é bolsista CAPES por demanda social no Brasil, não há bolsa para o exterior, ou seja, perco a bolsa por ficar 6 meses fora do Brasil realizando a cotutela? Isso é uma questão delicada, né? Não pode haver acúmulo de bolsa. A pessoa é bolsista, o que ocorre em situações normais de pressão e temperatura é que ela, ganhando a bolsa, ela suspende a bolsa demanda social, passa o seu tempo no exterior com a outra bolsa e, quando ela retorna, ela reativa a bolsa. Porém, com as mudanças, eu não posso garantir nada, mas essa é a regra. Não sei se nós temos algum exemplo nessa situação já finalizado, Fábio, você conhece? Então, na verdade, assim, acho que a preocupação deles é que quem é bolsista de demanda social aqui, ou que tem bolsa, seja CAPES ou CNPq, enfim, se ele pode manter a bolsa dele para realizar o estágio no exterior. Primeiro, não existe a vinculação entre bolsa de doutorado sanduíche e cotutela. São duas questões separadas, né? E normalmente os alunos utilizam o período deles, a bolsa, enfim, para o estágio no exterior, e aí pode ser que ele possa construir o acordo de cotutela, mas não existe uma vinculação, primeiro. Agora, assim, com relação à regulamentação dessas bolsas, seja da CAPES ou seja do CNPq, as bolsas elas têm regulamentações específicas e é recomendável que o aluno verifique. Eu sei que, por exemplo, no demanda social, existe uma previsão de que ele pode passar um período no exterior para a coleta de dados, mas, obviamente, ele não vai poder passar os 6 meses, né? E isso ele vai ter que negociar com a CAPES, até se for para coleta de dados, ele tem que ter a permissão da CAPES para viajar para o exterior, enfim, mas que eles conheçam o regramento da bolsa que eles têm no Brasil. Né? Perfeito. Bom, eu acho que com isso nós encerramos o nosso webinário. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, professora Derani, né, o Fábio, que, né, se dispuseram a vir aqui falar um pouquinho sobre cotutela. Eu também gostaria de parabenizá-los pelo excelente trabalho que está sendo realizado na ProPG, principalmente na área de internacionalização, né? Fábio, eu acho que é importante, depois você passar para a Carol, aquele quadro com o passo a passo, né, ou pelo menos os links, para que ela coloque lá no YouTube para o pessoal, se tiver alguma dúvida, né, poder recorrer a esse link, porque foi um trabalho maravilhoso que vocês fizeram de deixar, né, os procedimentos ali de maneira muito clara naquele website. Então, queria parabenizar aí por todo esse trabalho, né, sério, que está tendo assim um resultado muito bom, né, para todo esse processo de internacionalização da nossa UFSC, né? Eu queria também aproveitar e agradecer a toda a equipe da Sinter, principalmente, né, por todo o apoio do professor Diogo Robel,
o nosso diretor de Relações Internacionais, a Caroline Finati, que é a responsável pela comunicação da Sinter e que vem organizando todos esses webinários de uma maneira sempre compromissada, sempre competente, né? E por último, e não menos importante, o agradecimento àquelas pessoas que estão aí nos acompanhando, né? No YouTube. Muita saúde, muita paz, muita tranquilidade nesse momento ímpar aí das nossas vidas, né? E o meu recado é: confie na ciência, né? Confie na ciência, né? Um abraço a todos e fiquem bem. Muito obrigado.